E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Todo mundo bem? Todo mundo bem de saúde aí? Vamos lá. Primeiramente, parabenizar aí a equipe Sub-14 pelo jogo contra o Palmeiras no domingo passado. Apesar da derrota, nós fizemos um grande jogo. Vocês conseguiram entender o nosso plano de jogo. Isso é o que vale. Lógico, jogar contra a equipe do Palmeiras é muito difícil. É uma equipe muito bem qualificada, muito bem treinada, outra estrutura. Mas a gente mostrou o nosso jogo e com certeza nós vamos subir na tabela aí. Hoje nós estamos em quinto, né? E vamos para cima agora para chegar lá em cima na tabela. Bom, o que eu vou passar para vocês hoje aqui é um assunto que requer assim muita atenção e você entrar dentro do seu corpo através da sua mente e pensar como o seu corpo está reagindo em determinadas situações no contexto do jogo. Vamos falar sobre o medo de jogar. É um assunto bastante interessante e que eu vou dar algumas dicas aqui que você mesmo vai fazer as reflexões e você vai se avaliar individualmente das ações que acontecem lá no contexto geral do jogo. Às vezes o atleta ele tem medo, mas ele não sabe que ele tem medo. Por não pensar, por não fazer reflexões, por não assistir o jogo. E o cara acaba se omitindo dentro do jogo pelo medo, né? Lógico que o medo, ele é importante na vida da gente, né? Porque se você não tiver medo, você vai se atirar e vai quebrar a cabeça. Eu já dei vários exemplos, né? Quando o medo te ajuda, mas não é sempre. Dentro das 4 linhas aqui, você tem que ter coragem. Muita coragem para jogar. E aqui eu vou dar alguns exemplos de maneira simples. Aí a gente tem que se aprofundar um pouco mais. Mas eu vou dar umas dicas bem legais, tá bom? O medo ele vem para te proteger. Mas em algumas situações você tem que ser valente. Trazendo isso para o futebol. Algumas situações na hora do jogo, num embate, você percebe que o atleta ele é corajoso ou ele é medroso. Na hora de você realmente brigar por uma bola, o pé de ferro que a gente tanto faz, você colocar o pé. Porque tem jogadores que por conta do medo, ele não põe o pé na bola. Ele esquece que o futebol se joga com o pé. Ele vai, usa o corpo dele na proteção, mas esquece de colocar o pé. Isso acontece muito. Você só vai conduzir uma bola se o seu pé estiver conduzindo a bola. Não tem como você conduzir se você não colocar o pé. Na hora de você tentar pegar a bola do adversário, você vai ter que colocar o pé para tentar tirar essa bola do adversário. E às vezes alguns jogadores não, o cara vai primeiro com o corpo, depois vai com o pé. Quando ele chega com o pé, o jogador que está com a posse de bola já saiu. Então isso é uma forma que a gente vê muito quando o cara tem medo. Outra situação, uma bola alta. O cara às vezes tem medo de subir e brigar pela bola lá no alto. Medo de tomar uma cabeçada, medo da bola
bater na cabeça dele e tal, e assim por diante. Às vezes uma bola que vem num cruzamento, o cara com medo ele sobe com o olho fechado. Como você vai cabecear uma bola com o olho fechado? Então tudo isso tem um contexto geral que tem que ser analisado e entender se ali foi o medo ou foi uma ação técnica e tal. Alguns jogos do Campeonato Paulista, agora, dessa categoria, se vocês pegarem os vídeos e olharem, vocês vão ver que em algumas situações lá tem jogador que está com medo. Quais são os medos que o jogador tem, a grosso modo, né? Isso tem que estudar um pouquinho mais. É o medo do treinador reclamar, é o medo do pai reclamar lá na arquibancada ou depois dentro do carro, é o medo da torcida, às vezes é o medo do árbitro, o medo do adversário. Então não dá para ser um atleta de futebol profissional se você tiver medo. Você tem que ser valente, tem que entender o porquê do medo e tentar melhorar essa situação, né? Procurar conversar com o pai, às vezes conversar com o treinador. Tem garotos que precisam até procurar um profissional da área para poder entender, porque às vezes o cara está preso por conta do medo. O cara sabe jogar, o cara vem no treino aqui, arrebenta no treino. O cara arrebenta no treino, chega na hora do jogo, pela pressão que existe, o cara tem medo e acaba não jogando. Lá na rua, lá, no time da rua lá, na pelada lá do fim de semana, o cara arrebenta, o cara é monstro. Quando chega no jogo, o cara vai lá para baixo. Tem aquele ditado lá que a gente sempre fala, o leão de treino, né? O cara que no treino ele arrebenta, porque é amigo do amigo, sabe que não vai levar porrada, e chega na hora do jogo o cara treme. Aí não vai chegar. Beleza? Dá pra relacionar o medo com um pouquinho da história. E se você for na história, nos Homens da Caverna, sobreviviam aqueles que tinham menos medo, cara. Ou aquele que tinha medo. Né? Se você for pesquisar aí em Roma, é legal vocês saberem isso. Tinha cara que morria porque não tinha medo, outros recuava porque tinha medo. Então estudar qual que é a melhor forma, entendeu? Então, mas para jogar futebol, o cara tem que ser valente, o cara pode ter medo. Lá no vestiário, antes do jogo contra o Palmeiras, na minha palestra eu falei, ó, eu estou fazendo esse trabalho aqui desde 1997. Talvez até alguns pais de vocês não tinham nem nascido ainda. E eu falei sobre medo. Que eu estou aqui desde 97 e nunca vi um garoto quebrar a perna. Nunca vi. E olha que eu tenho milhares de jogos nas costas. Nunca vi. Então às vezes a gente não entende por que o cara tem medo de brigar por uma bola. Deixa eu pegar uma bola aqui. Joga uma bola aí pra mim, por favor. Ei! Joga uma bola! Ó. Vou dar um exemplo aqui. Agora eu preciso de alguém. Enzão, filma aqui pra mim, vem cá. Vem cá, Felipe, por favor. Presta atenção o cara quando ele tem medo. Fica aqui. O cara quando ele tem medo de jogar, que ele está aqui sozinho e o companheiro dele está com a posse de bola, e ele está com medo de receber essa bola, qual que é a atitude que ele toma? Ele vai encostando no adversário. Ele já encosta aqui que é para ele não receber a bola. E às vezes,
Joga aqui, Guilherme. O jogador, com medo do adversário, vem, joga. De fazer uma proteção, ele já pega e já toca de primeiro para qualquer lugar. Em vez de ele fazer uma proteção, quer ver, ó, já trazer a bola aqui, proteger, tirar o cara, o que ele faz? Ele pega a bola de primeiro e chuta para qualquer lugar. Vocês já viram isso? Quem que nunca viu, levanta a mão. Esse cara tem medo de jogar. O cara tem medo de, de ir pro confronto direto aqui, ó. Já dominar a bola e partir para cima do cara. Esse cara que toma essa atitude, ele nunca vai estar aqui sozinho para receber a bola. Ele vai estar sempre colado no adversário. Por quê? Porque ele não quer a bola, ele tem medo de receber a bola. Tem medo de errar, tem medo da torcida cobrar, do empresário cobrar, do treinador cobrar, dos companheiros cobrar. Então, gente, tem que ter atitude, tem que ter coragem para jogar. Senão não tem o caminho. Ele vai ser muito distante para você realizar o sonho de você. Obrigado, Felipe. Você entendeu? Então, quando você estiver se omitindo na hora do jogo, lembra dessas palavras que eu falei. Tem que ser valente. O futebol exige valentia. Tem que ser valente. Aí o valente, ele vai se sobressair. Porque dentro dessas 4 linhas aqui, ó, é aquilo que a gente fala quase diariamente. Você tem que ser determinado, você tem que ser focado, você tem que ter força, tem que ter inteligência, tem que saber se sociabilizar. O que é isso? Você trocar ideia com seu parceiro, conversar, dialogar. Tem que ser um cara técnico. É muito difícil aliar todos esses itens num ser humano só. Mas o cara que vai virar, que vai jogar na Série A, que vai jogar na Europa, que vai chegar na seleção, ele tem que ter todos esses itens. O cara tem que ser determinado, focado, o cara tem que ser técnico, tem que trabalhar bem o lado cognitivo, o lado motor, o lado da sociabilização. O cara tem que ser inteligente para poder conversar, para poder falar. O cara tem que estudar, não tem outro caminho. Se você não estudar, não tem outro caminho. Às vezes na cabeça do jovem, da idade de vocês, 14, 15 anos, não, eu não vou estudar não, porque eu vou ser jogador ou atleta de futebol profissional. Gente, não é assim. Não é assim. Você tem que estudar. Estudar para quê? Para você desenvolver o seu lado cognitivo, a sua inteligência, e estudar para ter o plano B. A carreira de um futebolista, ela é muito curta, cara. Não é igual uma profissão qualquer aí. Ela é muito curta. Onde você vai ganhar o dinheiro é pouco tempo, cara. E nem todos vão ganhar essa fortuna que nem os grandes jogadores que vocês assistem aí. Então você tem que ter um plano B. Dentro desse mesmo mundo aí, para ser um treinador, preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, um scout, para você ser um árbitro de futebol, então você tem que estudar. Isso eu falo diariamente para vocês. Porque a carreira, o cara com 35 anos, 36 já está encerrando a carreira. E o tempo é muito curto. Porque quando o cara começa a ganhar dinheiro, lá nos 22, 23 anos, quando ganha, aí vai até os 35, meu. Como é que você vai construir a sua vida? Como que você vai garantir a saúde financeira da sua família se você está ganhando dinheiro em 10 anos só? Em 10 anos. Então você tem que estudar para você ter um plano B, fazer uma faculdade. Estava vendo o Zico falar ontem. Todo mundo conhece o Zico aí, né? Quem não conhece o Zico? No programa que eu assisto toda a madrugada, o programa dele, Resenha com o Galinho, ele fez faculdade, cara. O Zico, sendo um dos maiores jogadores do mundo, saía do treino e ia pra faculdade. Saía do treino e ia pra faculdade. Então hoje não é como antigamente. Então é isso, tá bom?
Então sejam valentes, sejam valentes. Se você começar a perceber, através aqui da minha fala, que você é um cara que tem medo, então a gente tem que mudar isso. Vem conversar comigo, porque não vou ficar fazendo uma cobrança dessas, né? Vai conversar com o pai, se for o caso a gente arruma um lugar para ser feito um tratamento profissional, que isso é normal, tá bom? Alguém tem alguma pergunta aí? Beleza, vamos pro treino então. Valeu, Resenha do Bravo, curte aí e compartilha. Obrigado, Enzo.